o versículo de número 4, o versículo de número 8, o 13 e o 14, do Salmo de número 27. Verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu santo templo. Verso 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Verso 13 e 14, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Verso 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Antes de entrar aqui na palavra, eu vou ser rápido, eu queria lhe apresentar, preparando o caixão, preparando as flores, e dizendo, vou enterrar a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Brejinho. Está tudo preparado, o safado continua com a cova aberta, o caixão aberto, mas a igreja continua de pé, a igreja viva. Essa igreja não é do pastor Xavier, controle, ele orquestrou enterrar a gente, mas nunca conseguiu. Oh, glória seja a Deus. Eu louvo a Deus, porque mais uma vez ele está perdendo. Ele gosta de ver o povo de Deus dividido, mas pastor Everaldo, muito obrigado por sua presença com a sua igreja, os irmãos da Igreja de Cristo e os irmãos da Assembleia de Deus, missão. Eu estou vendo o diabo mais uma vez derrotado. Eu cheguei na cidade de Nova Cruz, fizemos a semana evangélica, e o povo chegou para nós, nós não se unimos com ninguém, é só nós e a cabeça. Eu disse, irmão, tu vai morar no céu? Eu disse, vou. Então o céu deve ter um bairro só para você. Se você não consegue se unir aqui, meu filho, no céu de onde Jesus Cristo disse, eu oro, Pai, para que eles sejam um, eles têm que ser um, nome diferente, de igreja diferente, mas o mesmo povo, serve ao mesmo Deus, o mesmo evangelho, e nós almejamos o mesmo céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá no céu não vai ter bairro diferente, pastor Everaldo. Não vai ter bairro diferente. Foi uma coisa que João não viu. João não viu cemitério, não viu polícia, não viu também bairro diferente. Um bairro para a Assembleia de Deus, Boa Nova. Esse bairro aqui é para Batista A, esse outro é para Batista B. Deixa eles continuar divididos, não. Isso é o desejo do diabo. O desejo de Deus é que a gente se una, prega o evangelho, ganha a cidade de Brejinho. Eu já vou dizendo para os irmãos, pelos olhos da fé, eu vejo igreja se unindo aqui e marchando nessa cidade, com o carro do Senhor na frente, no meio outra vez, badalando o evangelho e dizendo para essa cidade que o povo de Deus é povo unido, que o povo de Deus está junto e que o desejo do povo de Deus é ver Brejinho prostrado aos pés de Jesus. A cidade tem que entender que a Santa de Brejinho não é aquela que está lá na saída da cidade. O Santo de Brejinho se chama Yeshua Hamashia, Jesus, o Rabi da Galileia. Onde é essa igreja? O Deus da Assembleia da Missão, o Deus dos irmãos da Igreja de Cristo do Brasil, o Deus dos irmãos da igreja. Aleluia, que é minha de Deus, não. Tem que entender, tem que entender. Mas, pastor Marcos, se o povo continuar vendo eu te agredindo, tu me agredindo, eu te batendo e tu me batendo, esses dois são sete Deus, e não consegue dar um abraço, né, para um para o outro. Imagina os cegos do diabo, mas toda desunião, toda divisão está amarrada, quebrada, destruída, pelo poder do nome de Jesus, que pecado agora e fica o nome do Senhor. O diabo pecou de novo, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A primeira parte vai do verso 1 ao verso 3. Que fala da confiança de todo o coração em Deus. A segunda parte vai do verso 4 ao verso 6, que é um desejo supremo. A terceira parte vai do verso 7 ao verso 12, que é a oração por libertação em momento de perigo. A quarta parte, verso 13 e o 14, mostra o Deus que nós temos, que é um Deus infalível. A Igreja Católica, eu não gosto de falar do povo, mas eu posso te falar do erro. A Igreja Católica, nos anos para trás aí, cerca de anos atrás, o Papa, ele colocou um dogma na igreja, dizendo que o Papa era infalível, era um homem na terra que não falhava. Logo, o Papa era considerado o substituto de Deus aqui na terra. Então, colocar esse dogma, e toda a igreja acredita que o Papa não falha. Se o Papa não falhasse, quando esse que morreu, o Papa João Paulo II, quando ele morreu, ele ia diretamente para o céu, mas ele ainda está esperando a misericórdia do Papa atual para fazer a beatificação dele, para que ele vá sair do purgatório e vá lá para perto de Deus. Assim eles ensinam, se ele fosse infalível,
Ele já estava no céu, do lado de Deus, e talvez intercedendo por nós. Mas em toda a história da humanidade, nós temos homens que falharam. O Papa que está aí nunca foi, nunca será melhor do que Abraão. Nunca foi, nunca será melhor do que Enoque. Nunca foi, nunca será melhor do que Noé. É um homem falível, é um homem falível. Na história da humanidade está falhou. O nome dele é Jesus. Restaurei, meu quantas vezes amaram para pegar Jesus? Pega Jesus numa falha, mas saíram lá quebrados, prostrados, porque não conseguiram. Então, o nosso exercício encerra dizendo que o nosso Deus é um Deus infalível, um Deus que não falha. E eu quero dizer para você que está choramingando, batendo a cabeça e dizendo: Deus, Deus chega, Deus me ajuda. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, parece que eu estou perdendo, parece que eu vou perder. Ó Deus, eu estou desesperado, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu quero dizer para você que o teu Deus não falha, que o teu Deus não falha, que o teu Deus não falha, que o teu Deus não falha. Ele sabe o momento, ele sabe a hora de agir ao teu respeito. Começa a mudar, o linguajar começa a dizer: Deus, acontece o que acontecer. Eu acredito no Deus que não falha. Eu estou esperando o Deus que não falha. Aleluia, aleluia, que coisa extraordinária. Amados irmãos, esse salmo começa com algo interessante. Uma declaração do coração do salmista. Ele diz: o Senhor é três coisas na vida dele. Ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a minha força. Que coisa interessante. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a minha força. Como ele era crente, ele não estava falando da salvação eterna, porque ele já estava salvo. Ele estava falando da salvação cotidiana. Inimigos que nos cercam, circunstâncias que nos cercam, tentando nos parar, tentando nos destruir. Mas ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele cita aqui as características dos inimigos que ele tinha. Ele chama ele no verso 2 de malvados adversários e inimigos. Ele diz: eles investiram. Investir é você gastar uma soma para conquistar alguma coisa. E ele diz aqui: esses inimigos malvados, esses inimigos investiram contra mim. Mas o salmista diz: mas o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força. Olha que coisa interessante. Os inimigos investiram pesado. Eles tentaram me destruir, eles tentaram me derrubar, eles queriam comer a minha carne. Mas ele diz no verso 2: mas todos eles tropeçaram e caíram. Eita, que coisa interessante. Quem tem Deus como luz não anda como cego. Ele enxerga os passos do inimigo. Quem tem o Deus como salvação sabe que para qualquer situação há uma porta de escape. Aleluia. Quem tem Deus como força, em toda situação que ele pensa que ele está fraco, ele acredita naquilo que o apóstolo Paulo diz: quando eu estou pensando que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Se você chegou aqui nessa noite fraquejando, eu quero dizer que o teu Deus está aqui para te fortalecer. Eu quero dizer que o teu Deus está aqui para te pegar, para te dar uma injeção de ânimo, de graça, para que você saia daqui batendo o peito dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Glória, glória seja dado ao nome de Cristo Jesus. Ele está, não tem quem possa. Aí o que tem ousado ainda assim: crente Jesus, ele é ousado sabendo que Deus era a luz, que Deus era a força e que Deus era a sua salvação. Diz: olhe, ainda que o exército me cerque para me destruir, nele eu continuarei a confiar. Isso é declaração de fé. É a pessoa que está olhando para uma multidão de circunstância que vai destruí-la, e ele está olhando e está dizendo: não, ainda continuo confiando em Deus. Ainda continuo confiando em Deus. Não é o prefeito da cidade, não é o vereador, não é o secretário que vai me tirar dessa situação. Eu tenho um Deus que não é feito de carne. Eu tenho um Deus. Aí entra nesse versículo interessante: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Se todo tempo se faltasse por essas duas coisas, pedir e buscar, o negócio estava certo. Mas tem gente que pede, se acomoda e se senta. Eita, santo, você faz a tua parte e Deus faz a dele. Irmão, já a porta está fechada, o que eu faço? Você ora a Deus e vai bater na porta. Aí Deus começa a agir em teu favor. Mas, amado irmão Jean, eu queria que Deus salvasse fulano que está na minha família, que está distante. O que é que eu faço? Ore por ele, testemunhe para ele. Ore por ele, pregue para ele. Ore por ele, convide ele para fazer a igreja. Ore por ele e abençoe a vida dele. É assim que o crente age. O salmista diz: eu peço ao Senhor, mas eu busco o quê? Que eu possa habitar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. Amados irmãos, se nós pudéssemos sair, eu sou policial militar em Nova Cruz, e a gente sai nas madrugadas, e a gente contempla jovens na cidade, buscando a garrafa de cachaça, buscando o cigarro de maconha, buscando a pedra de crack, buscando a prostituição. Isso é o que eles estão buscando. Olha que diferença para o jovem que está na igreja. O jovem que está na igreja está buscando coisa diferente, mas está acontecendo um negócio nas igrejas. O que é que está acontecendo? Jovens abandonando as igrejas por alguns motivos que eu pesquisei, e coisa terrível eu queria passar para os irmãos. Um grupo chamado Barna, que dá assessoria para as igrejas evangélicas, fez um estudo porque os jovens começaram a se afastar das igrejas, e ele constatou um número interessante. Eles dizem que 33% dos jovens se afastam das igrejas porque acham as igrejas chatas. Eu, quando era novo convertido, porque na igreja tem crente e tem viata. Na igreja tem crente que é, mas tem viata. Na igreja, por causa da falta de experiência que eles têm para com Deus. Jovens que entram na igreja com outra visão, não entram na igreja querendo saber quem é Cristo, o que ele pode fazer. A falta de experiência com Deus faz com que a pessoa se sinta um peixe fora da água e bata em retirada. Outra coisa, os jovens nas igrejas, eles saem porque eles dizem que a igreja é anti-ciência. Começam a estar na faculdade, São Paulo. Aí começa a questionar. Ele não entende que a Bíblia é um livro de Deus, mas é um livro extremamente científico. Quando de Galileu dizendo que a terra era redonda e voltaram atrás porque a igreja católica ameaçou queimá-lo, Isaías sabia disso há tanto tempo, quando ele escreveu que Deus se assentava sobre o globo terra. Jó, capítulo de número 36. Deus expressa ali em Jó como é que a chuva acontece fora do sol, batendo na água, evaporando e sendo destilada e descendo com gotas sobre a terra. O livro de Jó fala das grandes constelações que os astrônomos descobriram, já estava lá. A Bíblia é um livro extremamente científico, mas porque ali das diferenças não passa isso para a juventude chega nas academias lá fora, aí começa a se entristecer, começa a se chocar, mas nós somos o povo de Deus, o livro de Deus. A ciência ainda comprova as coisas que estão acontecendo nele. Outra coisa, uma pesquisa diz o seguinte, que 20% dos jovens que estão na igreja dizem que os ensinamentos da igreja sobre sexo são antiquados. Não aceitam que se fale sobre virgindade e castidade mais na igreja. Não aceita mais aquela tese do pastor Jean, que o namoro de um Deus tem somente uma pegada de mão. 29% de alguns jovens caem fora da igreja, porque ele diz que a gente não se une com outras religiões. Eles querem aquilo que o anticristo quer, o ecumenismo, e 23% saem da igreja porque tem dúvida de quem é Deus, não consegue compreender Deus, não consegue entender Deus, vai ficar doido, porque até hoje eu não entendo. Eu sei o que ele faz, eu sigo ele pelo que ele fez por mim e o que ele ainda fazendo, amém? Mas como o infinito vai entender o infinito, como o ser mortal vai entender o imortal. Eu só digo assim: Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na nossa vida. A coisa está acontecendo isso nas igrejas e muitos jovens abandonando a igreja. Por isso que a mocidade que está aqui hoje, vocês têm que estar nesse versículo: o que é que eu busco, o que é que eu quero, o que é que eu quero? Eu quero continuar na casa de Deus, eu quero continuar na presença de Deus, eu quero continuar plantado na igreja do Senhor, eu não quero me afastar, eu não quero ir agora atrás de uma aventura, eu não quero comer o prato do diabo, eu prefiro comer o prato do pão que Jesus me deu aqui na igreja do que comer do Senhor do diabo agora. Eis a decisão dos jovens que querem morar no céu. Aleluia! Para que eu possa contemplar a formosura do Senhor. Contemplar, essa palavra contemplar em português significa observar com atenção, significa admirar com o pensamento e significa mirar. Quando você diz: eu quero estar na casa do Senhor, porque eu quero contemplar a formosura do Senhor, você está dizendo: eu vou estar observando o que Deus está fazendo na igreja com toda a minha atenção. Quando você diz: eu quero contemplar a formosura do Senhor, você está dizendo: eu vou admirar a Deus com os meus pensamentos. Quando você diz: eu quero contemplar a formosura do Senhor, você está dizendo: a minha mira é Deus, o meu alvo é Deus, o meu alvo é Deus. Eu não posso desviar do meu alvo, eu não posso sair
distraído, o meu alvo é Deus. Quando você diz que vai observar a formosura do Senhor com atenção, você é um jovem reverente na igreja, você é um jovem que respeita na igreja, você é um jovem que respeita a liderança da sua igreja. Quando você diz, eu vou admirar o meu Senhor, você está dizendo, eu vou glorificá-lo, eu vou honrá-lo, eu vou dar o fruto dos meus lábios para ele. Aí quando você diz, eu vou continuar mirando em Jeová, você está dizendo, Jesus, o diabo tem muita coisa a oferecer lá fora, o mundo tem muita coisa a oferecer lá fora, essa carne safada tem muita coisa lá de fora, mas o meu alvo é o Senhor, o meu alvo é o meu plano, o meu alvo é a tua graça. Formosura. O que é formosura, João Paulo? O dicionário diz o seguinte, que formosura é beleza. Olhe para quem está do seu lado. Quando você olha para alguém que está do seu lado, e essa pessoa verdadeiramente serve a Deus, você começa a contemplar o quanto Deus é belo. Quando você olha para mim pregando aqui o Evangelho, você está diante de um jovem que foi criado dentro do centro de Umbanda e Candomblé na cidade de Natal. Para cada pessoa no Evangelho que eu olho, eu vejo quanto Deus é belo. Pegou lixo lá fora, lixo escola do mundo e colocou assentado entre os príncipes. Aleluia! Olhe para quem está atrás de você, é importante, viu? Diga aí, você é muito importante. Aleluia, aleluia. Formosura é beleza, formosura é encanto. Quantas vezes Deus nos encantou de uma maneira tremenda. Chegamos em um culto quebrado, chegamos em um culto arrebentado, chegamos em um culto cabisbaixo. Teve gente que chegou aqui e não sei o que, porque Deus tem que falar comigo de alguma maneira. E a pessoa vem para o culto desanimado, fraco, arrebentado, quebrado, um hino, um versículo, um testemunho, uma palavra, muda tudo, e a gente está dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eita! Todos os efeitos, todos os dias. Formosura ainda é perfeição. Olha assim para o pastor Jean, vê um monte de defeito nele, mas olha para aquele que está ao meu redor, vê o quanto ele é perfeito. Estava conversando com a pessoa, Jean, pastor Jean, eu sei lá, acho que Deus me quer, Deus me ama. Já falei tanto para com Deus. Eu disse que tu fosse perfeito, ele não te queria. Não, mas não sei, eu não posso, sei lá e tal. Eu digo, rejeita essa acusação do diabo. Não, eu não, se fosse por nosso merecimento, ninguém estava no Evangelho. Não, irmão Jean, mas eu acho que o irmão Jean, é um coitado que não fosse Deus, eu não estava na posição que ele me colocou. Aleluia, aleluia. Perfeição, nosso Deus é perfeito. Aleluia. Ainda, formosura significa favor. É tanto que a palavra grata significa favor imerecido. Contemplar a formosura do Senhor, você está dizendo, eu vou ver o favor de Deus dentro da minha igreja. Eu vou ver Deus trabalhar ao favor dos meus irmãos dentro da igreja. Eu vou ver Deus trabalhar ao meu favor dentro da igreja. Formosura é o mesmo que favor e formosura é o mesmo que justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Quantos podem dizer amém? Amém. Formosura ainda tem significado de rosto. Porque a beleza de uma pessoa, principalmente na comunidade judaica, as pessoas mostravam somente praticamente o rosto. Por causa do sol escaldante, ele não faltou, ele não tinha. Aí tinha que arrumar aquela roupa que só aparecia as mãos, aparecia somente os pés e somente o rosto. Então, quando alguém queria contemplar a formosura de alguém, olhava o rosto. Então, formosura tem a ver com o rosto. É por isso que no versículo de número 8, o texto diz, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto eu vou buscar, ó Deus. E o que é buscar o rosto de Deus? Eu vou te explicar interessantemente o que é buscar o rosto de Deus. Buscar o rosto, então eu vou ter aqui, usar o meu pastor, que ele é um camarada muito querido por mim. Fique aqui em pé, pastor, por favor. Deixa eu usar aqui como modelo. Buscar o rosto do Senhor. Quem busca é quem vai atrás, viu? Buscar o rosto do Senhor. É você chegando pertinho dele, ó Deus. A tua mão é muito bom.